não no interior das paredes fechadas de um partido, mas no quadro de uma profunda abertura, de uma intensa participação. Abertura e participação de que sou testemunha, sem filiação partidária, não só nos debates e na feitura de textos que iriam compor o programa eleitoral, mas também na pública assinatura desse programa, confirmando a sua democraticidade e abertura à sociedade. E mais adiante, no mesmo discurso, Guterres tinha estas palavras de rara beleza humanista. Cito: move-nos decisivamente a fraternidade de quem quer dar uma nova esperança aos que hoje enfrentam o futuro na insegurança e na angústia. E após enunciar alguns dos grupos sociais mais vulneráveis da nossa sociedade, acrescentava: só vale a pena fazer política, só vale a pena ser político em nome desta fraternidade e desta esperança, lutando para que ela tenha uma expressão concreta, que mude para melhor a vida dos que queremos que em nós confiem. Tenhamos a coragem de afirmar que a política não é um jogo de poder ou de interesses, para que uns dominem ou enriqueçam à custa dos outros. Tenhamos a coragem de afirmar que a política é uma questão de valores e de princípios. Fim de citação. Este o espírito com que António Guterres concorre e ganha as eleições legislativas de 1995 e forma governo de que é primeiro-ministro. Uma vez mais, a inquietação pelas desigualdades o persegue continuamente como governante. Não apenas das desigualdades nacionais, mas também as mundiais. Dirá no seu discurso de posse, cito: vivemos num mundo onde se acentuam as desigualdades entre países ricos e países pobres, num quadro de competição cada vez mais impiedoso. A liberalização acelerada das relações internacionais induz também o agravamento das desigualdades dentro de cada Estado, ao mesmo tempo que reduz a margem de manobra dos governos para as corrigir. Fim de citação. Não é possível enumerar aqui o rol das políticas e medidas que ilustram a convicção de que o primeiro-ministro António Guterres sabia que a razão de ser de qualquer governo é o bem comum da sociedade, com a opção preferencial pelos mais fracos e vulneráveis. Permitam-me, contudo, que sublinhe brevemente alguns exemplos emblemáticos. Primeiramente, a criação do rendimento mínimo garantido, que visou ocorrer aos mais pobres dentre os pobres, com o apoio financeiro e um contrato de apoio à inclusão social. Tudo somado, a medida cobria uma minoria de pobres e não chegava para os libertar da sua pobreza. O primeiro-ministro sabia que era assim e não o escondia. Ouvi-o dizer aos microfones dos média, cito: o rendimento mínimo não chega para reduzir o número de pobres, serve para que os pobres sejam menos pobres. Fim de citação. O tema mantém-se atual, o tema do rendimento mínimo garantido mantém-se atual e vale a pena ser debatido entre nós. Mas não estamos aqui para isso. Fica a ideia de que os eventuais efeitos perversos, evitáveis, de uma medida não podem anular a bondade intrínseca da mesma. A desigualdade tem também uma expressão geográfica
e a clivagem entre o litoral e o interior do país não podia passar despercebida a esse governo. Daí, certamente, a existência desta Faculdade de Ciências da Saúde. Daí este magnífico grande auditório em que nos encontramos. Como se lê no sítio desta universidade, cito, o seu contributo para este projeto, hoje com grande impacto na região e no país, é exemplo marcante do seu empenho no desenvolvimento de Portugal e, em concreto, do seu interior. Fim de citação. No ano 2000, o Conselho Europeu de Lisboa, presidido por Portugal, aprovou a chamada Estratégia de Lisboa. Outra nota relevante da sua visão de governante. A União Europeia atribuiu-se um novo objetivo estratégico para a década que iria até 2010. Tornar-se num espaço económico dinâmico e competitivo, baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social. A consecução deste objetivo pressupunha uma estratégia global que visava preparar a transição para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, modernizar o modelo social europeu, investindo nas pessoas e combatendo a exclusão social, e aplicar uma adequada combinação de políticas macroeconómicas. O ponto mais original desta decisão estava, a meu ver, no facto de o objetivo e a estratégia reunirem um conjunto de perspectivas económicas, sociais e ambientais, colocadas umas ao lado das outras, sem prioridades ou precedências. Assim, a decisão punha de lado o falhado e falido princípio de crescer primeiro para distribuir depois. Nenhum dos objetivos tinha legitimidade para reclamar a precedência. Todos seriam procurados em conjunto. Esse princípio agregador seria modificado pouco depois, quando a Europa decidia dar prioridade ao crescimento económico e ao emprego, com o argumento de que o primeiro era uma necessidade conjuntural. Ninguém de bom senso ignora a importância do crescimento económico no bem-estar de uma sociedade. O que está em causa é visá-lo como meio ou como finalidade. Seria de espantar que a estratégia de Lisboa vingasse num tempo em que os ventos do neoliberalismo sopravam fortes pelo mundo e também por esta Europa. A estratégia de Lisboa, embora retocada, manteve-se até ao termo da sua vigência, 2010, prevendo-se que venha a ser substituída pelo programa Europa 2020, virado para a construção de uma sociedade mais inteligente, verde e inclusiva. Por mais sucintos que queiramos ser acerca da governação chefiada por António Guterres, impõe-se que não omitamos o problema de Timor-Leste, que já aqui foi referido pelo magnífico reitor. Problema que tudo indicava estar fechado pela força das armas, quando subitamente se abriu um espaço para a ação diplomática, que culminou na vitória da razão. À chegada a esse país, Timor-Leste, para celebrar os 10 anos do referendo decisivo, António Guterres confessaria que o referendo tinha correspondido, porventura, à fase mais difícil do exercício das suas funções de Primeiro-Ministro. O olhar de António Guterres sobre o mundo é, a um tempo, interpessoal, nacional, europeu e global. Depois de deixar o governo,
Foi professor catedrático convidado do Instituto